Quando alguém fala em voodoo, muitas pessoas imaginam imediatamente bonecos espetados com agulhas, maldições ou magia negra. Essa imagem foi repetida tantas vezes pelo cinema e pela televisão que acabou se tornando quase um consenso. Mas a realidade é muito mais complexa. Por trás dos estereótipos existe uma tradição espiritual centenária, com raízes profundas na África Ocidental, ligada à ancestralidade, à comunidade e à relação entre o mundo visível e o invisível. E é justamente nessa tradição que encontramos um dos maiores mistérios culturais do continente africano: os Zangbetos. Figuras envoltas em palha que parecem ganhar vida diante dos olhos do público e são conhecidos como os Guardiões da Noite. Neste documentário, vamos separar mito e realidade, explorar a origem histórica do voodoo e conhecer uma herança cultural que sobreviveu ao colonialismo, à escravidão e ao tempo. Muito antes da chegada dos europeus à costa africana, diferentes povos da região já praticavam sistemas religiosos complexos. Entre eles estava o Vodun, tradição desenvolvida principalmente por comunidades dos atuais Benin, Togo e partes de Gana. A palavra Vodun costuma ser associada à ideia de espírito, força sagrada ou divindade. Em muitas de suas tradições, existe a crença em um ser supremo e em entidades espirituais que atuam como intermediárias entre o divino e os seres humanos. Os ancestrais também ocupam um papel central. Para muitos praticantes, aqueles que morreram continuam espiritualmente ligados às suas famílias e comunidades, sendo lembrados e honrados por gerações. O respeito aos mais velhos, à natureza e à tradição oral faz parte dessa herança cultural preservada ao longo dos séculos. Se o voodoo possui raízes espirituais e comunitárias, por que tantas pessoas o associam ao medo? Parte da resposta está na história colonial. Durante séculos, muitas tradições religiosas africanas foram descritas por observadores estrangeiros como práticas exóticas ou perigosas. Mais tarde, livros, filmes e séries reforçaram essa imagem ao apresentar o voodoo quase exclusivamente como sinônimo de feitiçaria, maldições e terror. Os famosos bonecos de voodoo, por exemplo, tornaram-se um símbolo da cultura popular, embora essa representação não reflita de forma ampla as práticas tradicionais do voodoo no Benin. Essa simplificação contribuiu para criar uma percepção distante da diversidade e da riqueza cultural dessas tradições. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram levados à força para diferentes regiões das Américas. Com eles, viajaram idiomas, músicas, costumes e crenças religiosas. Mesmo enfrentando perseguições, muitas dessas tradições sobreviveram e foram preservadas pelas comunidades que as mantiveram vivas. No Haiti, por exemplo, o voodoo tornou-se parte importante da identidade cultural do país e esteve ligado a processos históricos marcantes. Em outras partes das Américas, elementos de tradições africanas também foram adaptados e preservados, demonstrando a resistência de um patrimônio cultural que atravessou oceanos e gerações. Para compreender os Zangbetos, é preciso olhar para a história do antigo reino do Dahomey. Nesse contexto, surgiram tradições comunitárias ligadas à proteção dos vilarejos e à manutenção da ordem. Ao longo do tempo, essas práticas ganharam significado religioso e simbólico. Os Zangbetos passaram a representar vigilância, proteção e respeito às tradições ancestrais. Seu nome costuma ser traduzido como Guardiões da Noite, refletindo o papel que desempenham em muitas comunidades até hoje. É impossível assistir a uma apresentação dos Zangbetos sem se impressionar. Cobertos por enormes estruturas de palha colorida que escondem completamente quem está em seu interior, eles giram em alta velocidade, executam movimentos precisos e parecem deslizar pelo chão. Em determinadas demonstrações públicas, o traje é levantado ou manipulado de maneiras que despertam curiosidade e alimentam debate sobre como essas performances são realizadas. Para muitos praticantes, os Zangbetos simbolizam a presença de forças espirituais ancestrais. Já pesquisadores e visitantes frequentemente interpretam essas apresentações como tradições culturais cuidadosamente preservadas, repletas de simbolismos e técnicas transmitidas entre gerações. Independentemente da interpretação, seu impacto visual continua fascinando públicos do mundo inteiro. Você sabia que o Benin reconhece oficialmente o voodoo
como uma de suas tradições religiosas e culturais mais importantes? Todos os anos, celebrações reúnem comunidades para homenagear essa herança histórica. Outra curiosidade é que muitos aspectos do voodoo são transmitidos oralmente, de geração em geração, preservando histórias, ensinamentos e rituais por séculos. Essa continuidade ajuda a explicar por que tantas práticas tradicionais permanecem vivas até hoje. Talvez o maior mistério não seja o movimento dos Zanbetos. Talvez seja como uma tradição tão rica e antiga acabou sendo conhecida mundialmente por meio de estereótipos criados pela ficção. Conhecer outras culturas não significa abandonar as próprias crenças, mas compreender sua história, seu contexto e a forma como milhões de pessoas enxergam o mundo. O voodoo é parte importante do patrimônio cultural da África Ocidental e continua despertando interesse por sua espiritualidade, simbolismo e capacidade de resistir ao tempo. E você? Já conhecia essa história ou também foi surpreendido pelo que descobriu hoje? Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem ama história e mistérios e inscreva-se no canal para acompanhar mais documentários sobre culturas fascinantes do mundo. Até o próximo vídeo.